Programa Rumo Certo. O programa da Assembleia Legislativa direcionando os cearenses no caminho da qualificação profissional, fazendo valer os seus direitos como cidadão. No programa Rumo Certo de hoje, nós vamos conhecer, no quadro Ciência e Tecnologia, a história da publicidade e da propaganda. No quadro Trabalho e Capacitação, vamos conhecer o curso superior em Publicidade e Propaganda, tradicional no mercado. E mais, quais as principais dúvidas em relação às normas de segurança de alguns empregos? Extintores para debelar os princípios de incêndio, as saídas de emergência. E no bloco Cidadania, falamos sobre direitos e deveres do cidadão. Faz com que o consumidor possa escolher de forma alternativa a escolha dele. Tudo isso nós vamos conhecer agora no programa Rumo Certo. Publicidade e propaganda. Duas palavras que parecem sinônimas, mas que no Brasil, como em outros países, têm significados um pouco diferentes. Propaganda é uma maneira de influenciar as pessoas. Para tanto, apela para as emoções. A meta é criar opinião pública favorável a uma ideia ou a uma religião ou ideologia. A raiz latina da palavra propaganda significa aquilo que precisa ser espalhado. Daí o uso de técnicas para divulgar campanhas de saúde, educação e de utilidade pública em geral. Campanhas que, através de apelos, induzem as pessoas a tomar atitudes positivas diante da vida. Em alguns casos, a propaganda, ao invés de construtiva, pode ser manipuladora e destrutiva. Assim acontece quando utiliza informações falsas, distorcidas ou incompletas, que geram preconceito, intolerância e ódio. Os que usam esse tipo de propaganda apelam para o expediente de que uma mentira repetida 1000 vezes pode se tornar uma verdade. Quanto à publicidade, podemos defini-la como uma propaganda voltada exclusivamente para fins comerciais. Publicidade e propaganda já existiam há milhares de anos atrás. Como exemplos, tabuletas antigas encontradas nas ruínas de Pompeia elogiam políticos, assim como anunciam lutas de gladiadores e casas de banho existentes na cidade. Na Idade Média, quase não havia quem soubesse ler. Devido a isso, os comerciantes utilizavam figuras para identificar suas casas comerciais. Daí a origem dos emblemas de marcas e logotipos, hoje tão presentes na publicidade e propaganda. Com a invenção da máquina impressora no século XV e consequente aumento da população letrada, multiplicaram-se os cartazes e volantes com ofertas comerciais, prática que se mantém viva até hoje. A partir do século XVII, jornais começaram a publicar anúncios de produtos e serviços, bem como peças publicitárias de teor institucional. Um salto na arte de propagar deu-se com a Revolução Industrial, devido à produção em massa e à necessidade de aumentar o consumo. A primeira agência de publicidade e propaganda surgiu em Boston, no ano de 1841, por Vonen Palmer. Foi também a primeira a cobrar comissões para vender espaços publicitários em jornais. A publicidade, que antes somente informava, passou a ser criada por redatores que buscavam persuadir o público sobre as qualidades dos produtos ou serviços oferecidos pelos anunciantes. Talvez a primeira agência de publicidade e propaganda do Brasil foi a Eclética,
fundada em São Paulo em 1914. No Ceará da segunda metade do século XIX e começo do século XX, os jornais tinham seus próprios redatores e ilustradores que elaboravam anúncios. Páginas recheadas de peças publicitárias, de casas comerciais, bem como de xaropes e purgantes milagrosos. Nos anos 1950, chegaram as primeiras agências do Ceará. Entre estas, a Propeg, da qual um dos redatores foi o poeta Antônio Girão Barroso. A partir da Propeg, outras agências foram surgindo. As agências de publicidade e propaganda são atualmente compostas por profissionais especializados, de variadas funções que se complementam, como aqueles que fazem o atendimento aos clientes e, assim, colhem informações necessárias ao trabalho de outros profissionais da agência, e os que fazem planejamento de mídia, definindo estratégias adequadas em veículos de comunicação, e os que fazem planejamento de comunicação, definindo os objetivos a serem alcançados e as etapas com base no público-alvo de cada campanha, os redatores e artistas gráficos, que em equipe criam as campanhas publicitárias, algumas delas memoráveis. Os produtores, que tornam realidade o que ficou definido pelo pessoal de criação. A esses profissionais juntam-se os que fazem produção online, agora que a internet é uma das mídias mais frequentadas. O curso de publicidade aqui da Unifor já tem 20 anos, foi o primeiro no mercado cearense, propôs uma inovação para o nosso mercado. A gente começou a pensar numa capacitação profissional, de fato, trazendo um conhecimento e uma competência multidisciplinar para esse profissional que vai sair aqui desse ambiente e cada vez entrar num mercado que é cada vez mais plural. Nós temos alunos que eles são muito voltados para essa parte da criatividade. Então, temos alunos que gostam de desenhar, que gostam de escrever, mas temos alunos também que têm um interesse mais voltado para o marketing, mais voltado para abrir o seu próprio negócio. É comum, no final do ano, a gente receber muitos alunos que estão vindo do ensino médio. Então, são pessoas que estão tentando o seu primeiro curso, que têm uma visão criativa muito interessante, que querem produzir conosco, que não querem ser só receptores de conteúdos, eles querem produzir também conteúdos. E no meio do ano nós recebemos muitos alunos que vieram de outros cursos e que se encontraram na publicidade. Então é muito comum a gente receber também pessoas das mais diversas áreas e a gente acredita que isso faz com que o nosso curso fique ainda mais rico. Publicidade foi meu primeiro curso, eu escolhi ele nos 45 do segundo tempo pro vestibular. Antes eu tinha pensado em fazer psicologia, mas eu sempre pensei que eu não ia me dar muito bem no curso de psicologia, não pelo curso em si, mas pela profissão. Eu sou uma pessoa muito ativa e eu queria uma profissão que fosse tão ativa quanto eu. O corpo docente da Unifor é formado por professores mestres e doutores, temos alguns professores muito ligados ao mercado também, então a gente procura mesclar tanto professores que estão voltados para a área da pesquisa acadêmica na comunicação, quanto professores que têm uma ligação muito forte com o mercado publicitário, o mercado comunicacional. Então a gente tem um corpo docente bem diverso, né, aqui na Universidade de Fortaleza, tanto de ex-alunos, nós temos muitos ex-alunos que hoje são os nossos professores, quanto também pessoas que já estão aqui na Unifor há algum tempo, trazendo as suas contribuições e construindo o curso conosco. Então, é bem diverso também o nosso corpo docente. Hoje eu deixei de ser aluno e passei a ser professor do curso que me formou. Logo que eu me formei, eu passei a atuar no mercado de trabalho dentro das agências de publicidade,
Logo em seguida, eu busquei me aperfeiçoar um pouco mais sobre aquilo que eu fazia. E aí esse interesse acabou que desdobrou num curso de mestrado. E aí hoje eu passei a função de professor dentro do curso de publicidade aqui na Unifor. As aulas são bem dinâmicas. A maioria das disciplinas tem os professores, eles procuram ao máximo fazer com que as aulas fiquem mais dinâmicas possíveis. Eles estão sempre pedindo que os alunos interajam mais, falem mais com ele, respondam mais, participem mais das aulas, sabe? Para não ficar aquela coisa de professor fala, aluno responde e escuta só. São vários formatos de aula. A gente tem tanto a aula convencional, que a gente já experimenta às vezes na escola, onde o professor apresenta uma teoria e o aluno tem que responder essa teoria, como também tem uma série de formatos diferentes, bem experimentais. Diferente do que a gente, enquanto aluno de escola, experimenta. Então, a gente experimenta vários formatos diferentes, tentando aproximar o máximo possível a prática do fazer profissional ainda dentro da universidade. A gente estava sempre pesquisando, entendendo mais sobre de onde é que esses conceitos vinham, desenhando nos cadernos para entender melhor como a ideia sair do papel para virar um produto finalizado. Então, as disciplinas aqui sempre procuram trazer essa parte mais ativa da gente mesmo. Nós temos muitas novas possibilidades com a criação, né, dessas novas mídias, né, acaba abrindo novas portas. E a gente acredita que esse mercado está em expansão, a gente precisa investir nele, pensar em estratégias para que ele possa ser ocupado por profissionais que realmente estão entendendo o que estão fazendo, porque acontece aqui no mercado local, né, de alguns cargos ligados à área da comunicação não serem ocupados necessariamente por profissionais de comunicação. Então, a gente acredita que o nosso aluno, né, com a formação que ele passa aqui na Universidade de Fortaleza, ele vai conseguir uma colocação bem interessante no mercado de trabalho. Cada vez mais a gente está observando o mercado fortalezense mudando. Eu digo o empresário cearense. A gente tem um perfil muito sólido, muito consolidado em torno disso, mas eu estou numa maré de mudanças e aí a gente percebe cada vez mais necessidade da comunicação. Do ponto de vista de comunicação organizacional, do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista do design, e aí a gente vê a atuação direta do publicitário nessa transformação social. O curso de Publicidade e Propaganda da Unifor é um curso muito diverso, é um curso muito interessante. Agora, eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que vêm conhecer o curso, vêm perguntar como é que é o curso, que é importante que a pessoa se conheça, que saiba se realmente é isso que ela quer, porque o que a gente tenta aqui na Universidade de Fortaleza, mais do que chamar novos alunos para o curso, é fazer com que os sonhos sejam realizados. Então, se você acredita que essa área é uma área de atuação em que você vai se sentir realizado, em que você vai colocar em prática a sua criatividade, os seus sonhos, esse é o local. A gente está aqui aberto para construir de forma coletiva e para orientar da melhor forma também, né, para que a pessoa consiga descobrir quais são os seus sonhos, para que a gente possa trabalhar nesse processo de realização. Então é isso. Pode-se dizer que eu consegui encontrar a vida agitada que eu queria no ensino médio. A gente nunca tem certeza do que vai vir no dia seguinte. A gente está sempre com um cliente novo e os clientes novos são sempre completamente diferentes. A gente nunca sabe como... Não existe uma fórmula para um trabalho. O primeiro trabalho vai ser completamente diferente do segundo, que vai ser completamente diferente do terceiro. E eu acho que essa diferença, essa individualidade de cada trabalho é o que mais encanta quem trabalha com publicidade, porque a gente nunca está moldado, sabe? A gente não tem uma caixinha no que trabalhar dentro. A gente está sempre pensando em coisas novas, a gente está sempre visitando coisas novas. A gente aprende desde medicina para fazer um trabalho do curso de medicina, assim como a gente aprende sobre arquitetura para fazer alguma coisa para o curso de arquitetura. Então a gente acaba sendo multitarefas
e eu acho isso muito, muito legal. A TV Assembleia nasceu em 2006. A partir daí, as ações e propostas dos parlamentares, antes de divulgação restrita, ficaram ao alcance da população em tempo real e ao vivo. O Ceará ganhou uma TV aberta a serviço da transparência e da democracia e condições para o cidadão interferir nas políticas públicas, com a transmissão dos debates no plenário, nas comissões e audiências. Além desse objetivo principal, a TV Assembleia também oferece ao telespectador 2 noticiários e outros programas jornalísticos. Destaque para o dia a dia do parlamento. No mais, uma programação com a identidade afetiva e cultural da nossa gente, de documentários e programas sobre história, biografias, literatura, artes plásticas, teatro, cultura em geral. E temas como ciência e tecnologia, mercado de trabalho e cidadania ativa. Com 10 anos de atividade, a TV Assembleia alcança hoje 3 milhões de telespectadores e aperfeiçoa todos os dias sua parceria com a sociedade. A norma responsável pelo item proteção contra incêndios é a norma NR23 do Ministério do Trabalho. Hoje ela faz uma consonância muito próxima com as regras que cada uma dos corpos de bombeiro de cada estado é dita como norma oficial. Nesse caso, todas as regras do corpo de bombeiro do estado respectivo da federação, ele tem consonância com a norma NR23 do Ministério do Trabalho, que fala de proteção contra incêndios. A norma NR23 de proteção contra incêndio tem uma aplicação muito ampla. Ela é aplicada na indústria, no comércio, em condomínios, em áreas de lazer, e ela se restringe à utilização de equipamentos de proteção, por exemplo, como hidrantes, que você utiliza água em alta pressão, extintores para debelar os princípios de incêndio, as saídas de emergência devidamente sinalizadas, alarmes específicos que alertam para o caso de algum pânico e os equipamentos de proteção contra descargas atmosféricas, que são os para-raios. Então, cada um desses segmentos, dependendo da sua área de abrangência, deve ter um projeto de combate a incêndio, um projeto para o para-raio, ou SPDA, devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros do seu estado. Os responsáveis pela execução da NR23, Proteção contra Incêndio, são os engenheiros de segurança e os técnicos de segurança. Esses profissionais, eles se baseiam no seu trabalho num projeto de combate a incêndio e pânico, que é elaborado por um engenheiro civil ou engenheiro mecânico ou arquiteto, devidamente credenciado pelo seu conselho de classe, e o projeto do SPDA, que é o Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, ou o projeto do para-raio, devidamente assinado por um engenheiro eletricista. Esses 2 documentos são encaminhados ao Corpo de Bombeiros, que aprova e libera a sua execução. A partir desse momento, as empresas passam a ter a proteção contra incêndio devidamente legalizada pela norma NR23.
seu Ernesto, ele é meu conterrâneo, lá de Limoeiro do Norte. Ele se casou recentemente com a dona Deise. E como diz o ditado, quem casa, quer casa. Ele recebeu uma casa de herança do avô dele e resolveu fazer a festa de casamento lá. Só que tem um problema, os móveis estavam tudo velho, precisava comprar tudo novo. Junto com a Deise, eles resolveram contratar os serviços daquelas empresas de móveis projetados. Eles foram lá, conversaram tudo bem direitinho. O seu Ernesto fez uma exigência, que tudo fosse entregue um mês antes da data do dia do casamento, para não ter perigo de atraso. Ele pegou a economia que ele tinha, pagou 50% do serviço adiantado para poder eles agilizar. Foram para casa, beleza. Foram passando as semanas e nada desse negócio chegar. A dona Deise ligou para lá, para saber o que estava acontecendo. A empresa disse que teve um atrasozinho, mas não se preocupasse, que eles iam entregar tudo direitinho no prazo. A semana foi passando e nada. O seu Ernesto, já nervoso, resolveu ir lá direto. Quando chegou lá, ele percebeu que eles não tinham nem começado a fazer os móveis ainda. Menino, foi uma confusão. Ele querendo o dinheiro de volta, mas a empresa convenceu ele, dizendo que ele tivesse calma, que eles iam entregar tudo direitinho antes do dia. O seu Ernesto foi para casa, confiando. Resumindo, sabe o que foi que aconteceu? No dia, eles entregaram um guarda-roupa feito nas coxas e a tinta ainda estava fresca. Tá certo um negócio desse, rapaz? No caso do seu Ernesto, da dona Deise, né, em que adquiriram móveis, né, projetados, existia um prazo para o cumprimento da entrega e não houve esse prazo, né, não houve esse cumprimento, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 35, ele estabelece que o não cumprimento do prazo, né, no não cumprimento do contrato, do acordado, da publicidade dentro do prazo, faz com que o consumidor possa escolher de forma alternativa a escolha dele, ou a restituição do que foi pago, acrescentando as perdas e danos morais, no caso deles aqui, né, que houve um casamento, eles tentaram planejar com antecedência, então é sim cabível uma indenização por danos morais, ou então exigir o cumprimento forçado. Às vezes os consumidores não têm o interesse de rescindir o contrato, né, por achar que quer aquele móvel, achar que não vai encontrar um outro móvel, então ele também pode exigir o cumprimento forçado, né? Então são essas duas alternativas que o consumidor pode procurar e ele tem esse direito de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse caso de cumprimento forçado ou a restituição do valor pago, ele pode tanto procurar os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON Assembleia, o PROCON Municipal aqui de Fortaleza ou o DECOM, como também pode procurar a via judicial, porque apenas na via judicial é que ele pode pleitear essa restituição pelos danos morais por conta do atraso na confecção dos móveis. Rumo Certo. É a Assembleia Legislativa direcionando os cearenses no caminho da qualificação profissional e fazendo valer os seus direitos como cidadão. Até o próximo programa.